Bom dia, pessoal. Bom dia, RCT, Andréia, Marcela, Camila, Rosângela, Silmara, Andréia. Bom dia. E Tatiana, Nita. A gente, né, já vai assim, pelo menos aqui pelo vídeo a gente já vai se conhecendo, né? Eu já vou conhecendo vocês. Aquelas pessoas que estão sempre juntas. É bom demais isso, gente. Muito bom. Bom dia, queridos. Eu tô com uma pastilha na boca. Eu vou engolir aqui. Bom dia, Eliana. Bom dia, Marcela. Bom, já tinha falado também com a Tatiana. Eu vou engolir essa pastilha, porque, gente, uma dor de garganta, assim, muito forte. Tomando medicação, mas não tá adiantando muito não. Mas vambora, né? Vambora, vida que segue. Pelo menos ainda não tô rouca, né? Bom dia, pastora Andréia. Gente, e aí? A Copa acabou, né? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai... E a Copa acabou, acho que... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que no final o saldo foi positivo. Porque naquela final de ontem, a Espanha ter vencido ainda havia vantagem. Então, vamos embora. Vida que segue, né? E a gente vai comemorando aí o título da Espanha e tá tudo bem. Bom dia, Rosivone. Bom dia, Carlos. Bom dia, Maria Elizabeth. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Bom dia, Kelly. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É bom demais, né? As misericórdias dele, sempre falo isso, se renovaram sobre a nossa vida e nós estamos aqui para mais essa semana de devocional, seguindo aí de segunda a sexta. E glória a Deus, o Senhor está conosco. Bom dia, Edson. E vamos lá, gente, vamos começar. Para quem entrou depois, desculpa a minha voz, tá? Ainda não tô totalmente rouca, mas estou com muita dor de garganta, então a voz está um pouquinho prejudicada, mas dá pra gente ir, vamos embora. O nosso tema de hoje se chama Iniciativas de Deus. E eu queria falar com você, antes da gente ler o texto, você que está chegando aqui de repente hoje pela primeira vez, que nunca esteve conosco, todos os dias de segunda a sexta, nós estamos aqui, o Bispo André, ou eu, para a gente compartilhar um pouquinho aqui da palavra, conversar, começar esse dia juntos, e você é sempre muito bem-vindo. Meu nome é Lilian, sou pastora na Igreja Nova Vida de Jacarepaguá, e esse é o Devocional Experiências com Deus. E a gente está aqui, tem caminhado juntas, então você também que está assistindo depois essa live, seja muito bem-vindo sempre que você quiser e venha fazer parte aqui dessa família conosco de segunda a sexta. Então vamos lá, gente. Olha lá, Maria Elizabeth dando bom dia para todos os irmãos, abençoada semana para todos nós. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Iniciativas de Deus. Vocês já devem ter ouvido eu falar que Deus sempre é o iniciador de todas as coisas. Ele é o iniciador nas nossas vidas, ele sempre foi o iniciador de tudo. E eu sempre falo também que a nossa vida é uma resposta a ele. É uma resposta em fé a essas iniciativas dele. E hoje a gente vai ver de uma forma mais específica essa questão, o que são essas iniciativas de Deus. Então vamos lá. Então o Senhor disse a Abrão, né, que está falando do chamado de Abraão, né? Aqui ele ainda era chamado de Abrão, mas era o chamado que Deus tinha para ele. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. As mudanças mais dramáticas de sua vida virão pela iniciativa de Deus, não a sua. As pessoas que Deus usou com poder nas Escrituras eram todas pessoas comuns, a quem ele deu tarefas divinas que eles nunca poderiam ter iniciado. Você lembra de Moisés? Quando o Senhor o chamou? E as desculpas que ele foi dando, e eu sempre já falei isso aqui também, teve uma hora que Moisés falou assim, mas Senhor, olha, se eles não acreditarem que o Senhor se apresentou a mim, de que o Senhor falou comigo, o que eu vou fazer?
O que eu digo? E o Senhor falou, o que tem nas tuas mãos? Ele falou, uma vara. E eu sempre falo isso, aquela vara, aquele pedaço de madeira, aquele algo comum, aquele ordinário, foi o instrumento que Deus usou para fazer o extraordinário. E Deus faz isso. Ele chama a gente, ele pega e ele vai usar aquilo mesmo que ele tem colocado nas nossas mãos. Então vamos lá. O Senhor com frequência os surpreendia, porque não estavam esperando uma missão significativa da vinda de Deus. Já aconteceu isso com vocês? O Senhor chamar vocês para algo em que vocês não imaginavam, que vocês não... Como assim? Não, eu não. Eu costumo dizer, o Senhor pegar de surpresa, pegar a gente de surpresa comigo já aconteceu. Mesmo assim, ele viu seus corações e sabia que eles eram de confiança. O Senhor falou com Abraão quando ele começou a construir uma nação dedicada aos seus propósitos. Por meio dessa nação viria o Salvador. Deus apareceu para Moisés no tempo exato em que ele havia proposto libertar Israel da escravidão do Egito. Deus encontrou Davi, o filho mais novo de Jessé, um homem piedoso que iria liderar seu povo. Deus surpreendeu Maria quando disse que ela seria a mãe do Messias. O Filho de Deus selecionou os 12 discípulos, todos homens comuns, sem educação formal, quando chegou o momento de levar as boas notícias da sua salvação ao mundo. Por meio das eras, Deus tem tomado iniciativa na vida cotidiana de pessoas para cumprir coisas por meio delas que jamais elas poderiam ter imaginado. O Senhor pode estar iniciando algo novo em sua vida, creia nisso. O de repente de Deus acontece, Ele pode estar te levantando, te preparando para começar algo novo hoje, ainda hoje, ou nesse tempo em que você está vivendo. Quando Ele lhe disser quais são os seus planos, confie nele e caminhe bem perto dele, porque Deus, ele, como eu falei, ele é mestre em nos surpreender, e às vezes quando ele vai revelando o propósito dele, a gente fica assim, mas como assim? Mas ele vai falando, e se deixe ser guiado por ele. E aqui ele fala sobre isso, olha, não permita que as muitas atividades o impeçam de experimentar tudo que Deus tem para você. Você verá que ele cumprirá propósitos por meio da sua vida que você nunca sonhou serem possíveis. E aqui no final do texto tem a referência de Efésios 3:20, que fala que ele é poderoso. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. E uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui, gente, é que quando o Senhor começa a trazer um chamado para a gente, um propósito, ou então iniciando algo novo, para muitas pessoas a primeira coisa, não, eu não posso, não dá, não, eu não consigo. E eu queria te convidar a você abandonar essas respostas já, entre aspas, essa resposta padrão, ou essas respostas padrões, sabe? Deixa isso de lado. Porque quem está te levantando, quem está te chamando, é aquele que já, como aqui mesmo a gente leu, já conhece o teu coração, já está no teu amanhã, ele sabe se você seria a pessoa não indicada para isso, por isso ele está te escolhendo. Então, confia. Antes de qualquer coisa, confia nele. Ele, uma das coisas que a gente leu, enquanto eu li, eu lembrava, ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Ele sabe fazer da hora certa. Ele faz as conexões certas. Ele abre as portas certas. Ele faz até mesmo o impossível, se for necessário, para te impulsionar. Acho que a única coisa que eu creio que é primordial da nossa vida e que vai fazer toda a diferença
no cumprimento do chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós, é simplesmente estarmos disponíveis nas mãos dele. Deixe-se estar disponível nas mãos do Senhor. Mas eu não sei, eu não tenho... Gente, eu também não. Mas o Senhor me surpreendeu quando... Quer dizer, ele já tinha falado comigo do pastorado, mas quando efetivamente aconteceu, eu acabei sendo surpreendida. Quando o Senhor colocou um ministério de mulheres nas minhas mãos, eu nunca, aliás, eu passei a minha vida inteira falando, eu não sei liderar, eu não sei fazer, eu não sei líder, eu não sou líder, eu não tenho essa característica. E de repente o Senhor pega, me chama e coloca algo nas minhas mãos. E eu tinha duas decisões, ou duas opções, na verdade, ou desistir, falar, não, eu não aceito, né? E não aceitar o propósito dele, ou me render e falar, Senhor, olha, eu acho que eu não tenho jeito para isso não, mas eu me rendo e eu me deixo ser guiada. E eu costumo dizer, isso continua até hoje, que eu tô caminhando, aprendendo, enquanto eu tenho que ir fazendo, o Senhor vai ensinando. Mas uma coisa eu digo para vocês, queridos, ele não desampara. Tiveram momentos em que e tem ainda, que eu corro para os pés dele e falo, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é a melhor decisão. Tem horas que vem umas ideias, assim, eu falei, meu Deus, de onde veio isso? Foi ele. Ideias assim para poder fazer, trabalhar, impulsionar a obra. É ele. Só se deixe disponível. Agora, tenha em mente o seguinte, e aí eu volto aqui no versículo que nós lemos, que foi de Gênesis 12:1. Que o chamado de Deus, muitas vezes, ele vai trazer renúncias também na nossa vida. E a gente vai ter que estar pronto com isso. Ou vai ter que decidir, eu renuncio ou não renuncio. Eu tenho aqui, né? Eu faço anotações. Gente, o Bispo André não faz anotação não, né? Mas eu faço. Eu faço aqui as anotações. E esse chamado, essa ordem de Deus que ele deu lá para, no caso, Abrão, né? Ele ainda estava, foi quando ele deu o chamado dele. Tinham 3 renúncias, e isso tem que falar com a gente. Porque será que eu estou disposto, ou estou disposta a abrir mão de algumas coisas, crendo que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que eu peço, que eu penso? Será? Ou será que eu vou falar, não, Senhor, isso aqui eu não abro mão não, porque isso aqui eu tenho controle, e se eu abrir mão disso aqui, que tá bem certinho aqui dentro dessa caixinha, eu vou perder o controle. E o Senhor nos convida, entre aspas, para a gente perder o controle, ou melhor, entregar o controle da nossa vida, do nosso ministério, do nosso chamado, nas mãos dele. E quando a gente volta aqui para o texto, nessa ordem que ele deu, né? Saia da tua terra, estou lendo de novo, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor, na verdade, estava falando ali com Abrão e falando com a gente hoje ainda. Olha, saia da tua terra, deixa a sua região, deixa a sua cultura, deixa a sua zona de conforto. Deixa aquilo que você já está bem estabelecido, aquilo que você já está assim, agora eu já estou no meu conforto mesmo, eu já estou aqui, eu já sei lidar com isso, eu já sei resolver tudo aqui. Não, olha, sai disso tudo que lhe era familiar, do que lhe é familiar, porque eu estou te chamando para o novo. E aqui fala, né? Deus muitas vezes nos chama a abandonar aquilo que está limitando a nossa caminhada. Queridos, isso é uma chave espiritual. Porque existem momentos na nossa vida em que tá super confortável, eu tô fazendo ali o que eu gosto, eu tô ali, eu tô me sentindo bem, eu tô segura do que eu tô fazendo, como entre aspas, eu já tenho tudo nas minhas mãos, o controle tá nas minhas mãos, mas às vezes chegou um tempo em que você ali não dá mais.
O propósito que Deus tem na tua vida é maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Quando eu estou falando isso, gente, eu não estou falando de mudar de igreja, mudar de denominação ou algo assim, ou pode até ser, ou mudar de uma cidade, ou mudar de um país, pode até ser. Eu não sei o propósito que Deus tem na vida de cada um, mas ele chega, a aplicação é a mesma. Ele chega e fala, ou então assim, na verdade, nem só isso, né? Às vezes não é nem uma mudança só física, mas é uma mudança daquilo que você está fazendo, e ele fala, olha, eu tenho algo novo, porque isso aqui, o chamado que eu tenho com você é maior que isso aqui foi um degrau para você chegar onde eu quero te usar ainda mais. Então ele chega e fala, olha, sai, vamos, abandona aquilo que está limitando a tua caminhada, mesmo que isso esteja confortável, porque eu tenho mais para você. E aí ele continua, né? O Abraão, olha só, sai da tua terra, sai da tua parentela. E ele fala, olha, deixa o círculo de parentes, deixa a tua segurança familiar. Isso que te faz ficar confortável mesmo em segurança. Não, eu tenho aqui a minha rede de apoio. Eu tenho aqui uma rede de apoio. Nós estamos vivendo lá na igreja, algumas pessoas, algumas famílias estão se mudando para um outro país. Inclusive, uma delas faz parte da minha família e já se mudou, inclusive. E é muito interessante que a gente conversa com eles e eles falam, olha, a gente está indo para um lugar novo, para uma terra nova, longe da família, né, da família de sangue e tudo mais, mas a gente crê, a gente tem visto a ação de Deus, a gente tem visto os milagres. Uma delas chegou outro dia falando comigo, e depois eu vou fazer um compilado dos milagres que Deus tem feito, porque Ele tem trazido tantas coisas confirmando, olha, você tá abrindo mão da sua terra, você tá abrindo mão da sua parentela, mas eu tô com você, e ele tem revelado isso. Ela estava conversando comigo, porque traz uma segurança, mas o Senhor chegou para Abraão e falou isso, olha, sai da tua parentela, sai dali daquele meio onde você se sentia completamente seguro. E naquela época, no contexto, a família, e até hoje, né, gente, ela era uma fonte principal, né, de proteção, de identidade, de sustento. E Deus ali estava ensinando a Abraão a depender dele acima de qualquer pessoa. Agora, esse princípio é o mesmo até hoje. O que o Senhor quer nos ensinar é isso, olha, a sua confiança não está na sua parentela, naquelas pessoas que estão ao teu redor e que num momento difícil eles estão ali prontos para te socorrer. E tudo bem, isso é bom demais. Como é bom poder contar com a família, gente. Mas o Senhor está chamando para um nível mais profundo. Olha, acima deles, eu quero te ensinar a confiar e a depender de mim, acima de qualquer coisa ou acima de qualquer pessoa. E ele continuou ali o chamado para Abraão. Sai da casa do teu pai. Eu acho que essa era a renúncia mais difícil. Porque sair da casa do pai ali, desse laço familiar muito próximo, estava representando a herança, a identidade, a autoridade e o futuro. E o que o Senhor convidava Abraão ali era... Abraão, olha só, eu tô te convidando, Abraão, né? Aqui não era Abraão, eu tô te convidando para você construir uma nova história, baseado não no que você está vendo, não no que você está vivendo, mas baseado na minha promessa, e não apenas numa herança que você recebeu. E de novo, queridos, isso é um chamado para confiança. Independente do que o Senhor esteja falando com a gente, é um chamado para confiança. Confia em mim, porque quando o Senhor fala, olha, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da terra da casa do teu pai, e continua, né, que a gente ainda vai ver isso, e vai para a terra que eu te mostrarei. Se eu pudesse resumir isso tudo, é o Senhor falando assim, olha, eu estou te chamando
para caminhar confiando em mim completamente, 100%. Esse é o meu convite para você. Você aceita esse convite? Em outras palavras, é como se ele estivesse falando isso. E ele continuou, olha, vai para a terra que eu te mostrarei. Gente, eu fico vendo aqui, quando eu vejo isso, eu falo assim, meu Deus, como Abraão realmente, ele era o pai da fé. Porque o Senhor não falou, olha, você está saindo daqui e vai para um outro lugar. Como agora eu citei, né, de algumas famílias lá da igreja, o Senhor já falou, vocês vão para esse lugar X. Eles já foram, alguns outros ainda vão. Vocês vão para esse lugar, mas eles já sabem para onde eles estão indo. Como vai ser o desenrolar lá deles, eles não sabem, e entra a confiança total também no Senhor. De fazer conexões, de abrir portas de emprego, de sustento e de tudo mais, com certeza. Mas eles já saíram tendo um destino, compraram uma passagem de avião com um destino certo. Abraão nem isso. Toda hora a gente vai no embalo, né, gente? Aqui ainda era Abraão nem isso. Deus não revelou para ele o destino imediatamente. Ele deu apenas o próximo passo. Olha, esse passo aqui, o passo por enquanto é sair da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e eu vou te mostrar. Sai primeiro, dá esse passo de fé, e eu vou te mostrando os passos a seguir. E isso um passo de fé super importante. Deus frequentemente, ele revela o caminho que ele tem para nós, para a nossa vida, à medida que nós obedecemos. E, queridos, isso é fantástico, porque talvez se aquela frase que a gente já ouviu, talvez se Deus revelasse tudo que você vai passar, tudo que você vai viver para chegar lá no propósito que ele tem, de repente você fala, não, Senhor, não quero passar por isso não, vou passar por essa injustiça, vou passar por essas pessoas assim, virando a cara para mim, não quero isso não, vou passar, não quero não. Então ele vai revelando passo a passo. Ele revelou o próximo passo, eu obedeci, ele vai lá e ele revela o outro. E assim sucessivamente, e assim a gente vai caminhando no propósito que ele tem, assim a gente vai caminhando, sendo capacitado. Alguém colocou aqui, né, que ele chama e ele capacita, e é exatamente, e de novo, nunca é na nossa força, é na força do Espírito Santo. E isso fala sobre a fé bíblica, né? Porque a fé bíblica não é conhecer todos os detalhes antes de obedecer, é justamente o contrário. Eu obedeço porque eu confio em quem está guiando. Sabe aquela ilustração de que você não está com medo de estar nesse avião? Eu não. É o meu pai que está pilotando. E outro dia eu vi até uma ilustração sobre isso, na verdade um vídeo do comandante dando as boas-vindas, e tinha, né, a mãe estava filmando duas crianças, era o pai delas, era, né, o pai, o marido dela, e o pai das crianças, que era o comandante. Elas não sabiam, elas estavam ali. A mãe sabia, e quando ele começou, aqui é o comandante fulano de tal, estou dando as boas-vindas, sejam bem-vindos a mais um voo da empresa X e não sei o quê. E a menina reconheceu a voz do pai. Foi emocionante. Ela reconheceu e ela falou assim para a mãe, é meu pai, é meu pai. E a mãe fez que sim. E ela começou a chorar. Primeiro ela começou a sorrir, mas foi tomada por uma emoção que ela começou a chorar. Porque o pai ali deu todos os avisos necessários e depois, né, ele falou assim, eu queria aproveitar. Hoje, nesse voo, tem 3 pessoas muito especiais, 3 pessoas que eu amo muito. E aí falou, minha esposa, meus 2 filhos, e aí falou os nomes, e eu queria mandar um beijo para eles. E a menina desabou num choro, de emoção, porque era o pai dela que estava ali pilotando aquele avião. Isso não é história não, gente, foi filmado, é verdade, aconteceu.
aqui no Brasil mesmo, num voo doméstico. E era o pai dela que estava pilotando, era o pai dela que estava falando: filho, olha, eu tô aqui e eu tô mandando um beijo para você. Gente, é assim que o Senhor faz, eu posso confiar, porque é Ele que está pilotando, vamos dizer assim, Ele que está no controle da minha e da sua vida. E Ele está falando: olha, eu tô contigo, eu não te deixo, eu te guardo, eu te guio, eu te mostro o caminho pelo qual você deve andar. Então, se a gente pode pegar aqui algumas lições espirituais desse pequeno versículo, a primeira delas é que Deus, ele toma a iniciativa antes de nos chamar. Não pensa que Deus te chamou para algo e falou assim: será que Deus se enganou porque ele está me chamando? Não, estou achando que ele está fazendo confusão, era o meu irmão do lado. Não, ele não se engana. Se ele está te chamando, ele já tem o plano todo traçado, ele já tem tudo aquilo que ele planejou. E olha, a melhor coisa é estar no plano dele, é estar dentro desse plano. Toda obediência envolve algum tipo de renúncia, sempre, isso sempre, em qualquer coisa, né? A obediência, ela vai vir sempre antes da compreensão completa, mas ele me mostrou o próximo passo. Peraí, eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, então eu posso confiar, então eu vou obedecer nesse próximo passo, eu não preciso saber o plano todo, né? E a segurança, a nossa segurança, está nessa certeza da presença de Deus e não das circunstâncias, porque eu me lembro de o apóstolo Paulo falando: uma porta me foi aberta, mas eu vejo muitas dificuldades que vão vir. Ele sabia que aquela porta tinha sido aberta por Deus e que já sabia, vai ter dificuldade. Mas ele sabia que ele podia seguir em frente por causa da presença daquele que estava guiando ele. E eu acho que talvez uma das coisas principais para que tire qualquer medo do seu coração é que grandes promessas começam com pequenos passos ou pequenos atos de obediência. Você quer ver a obra do Senhor na sua vida, você quer ser esse instrumento dele, que afinal de contas, gente, a gente está aqui para ser um instrumento do Senhor, e sendo um instrumento dele, eu trabalho, eu estudo, eu compro, eu vivo, eu passeio, tudo bem, mas acima de tudo nós somos representantes dele. Então você quer ver esse propósito se cumprindo? Então, sabe, se deixe ser guiada. Obedeça e veja a ação de Deus, né? E para a gente fechar, eu vou ler aqui depois do comentário. Nem sempre Deus vai te pedir para mudar de cidade, de país. Eu até dei um exemplo aqui de pessoas conhecidas que estão mudando, né, para um local mais longe. Mas ele pode nos chamar, às vezes, a uma mudança de hábitos, de relacionamentos, de mentalidade, de medos, sabe? De abrir mão disso para viver o propósito que ele tem para nós. Às vezes não é uma mudança física, às vezes é uma mudança no interior. Às vezes é ele falando: olha, deixa eu mexer um pouquinho, fazer uma arrumação em coisas que estão fazendo com que você desvie só um pouquinho de olhar firmemente para mim, mas esse pouquinho vai te, sabe, vai fazer uma mudança cada vez maior ou mais para longe e vai te afastar do propósito que eu tenho para você. Quem sabe essa deixa a tua terra ou deixa a tua casa é um deixar de acomodação. E que eu falar: eu não quero fazer nada não. Não quero fazer nada, não quero fazer mais nada para Deus. Não, eu já ouvi tanto isso, gente. Não, eu já trabalhei muito na casa do Senhor. Agora eu não quero mais. Não. Sabe, quem sabe é isso? Quem sabe a parentela, às vezes, podem ser relacionamentos ou até mesmo influências que estão sendo exercidas sobre a sua vida e que estão impedindo você de viver o propósito que Deus tem. Mas o convite dele é hoje: ó, deixa isso de lado.
e segue, obedece aos passos que eu tenho colocado diante de você, porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Às vezes, vou falar uma coisa que eu falei ontem, quando eu estava pregando. Às vezes o teu chamado é para um outro país, para uma outra cidade. Às vezes o teu chamado é para o outro lado da rua. Mas ainda assim, se viver o propósito de Deus é o melhor lugar de se estar. Amém? Deixa eu só ler aqui, tem aqui o comentário na Carla, né? A Maria Elizabeth, confiar sempre, deve ser sem contestar, né? Pois a fé nos sustenta. A Carla, esse é o nosso Deus. A Rejane, é se entregar totalmente, confiando que Deus está no comando e tem o controle de toda a situação. Melhor agradar a Deus ou aos homens? O Mauro colocou em formato de pergunta. Eu creio que todos nós sabemos a resposta. Agradar a Deus. Ele é fiel, ele é poderoso. Até porque se eu ficar só querendo agradar os homens, né? Homens no sentido genérico, homem ou mulher, eu não vou conseguir, eu vou viver frustrada. Porque nem Jesus conseguiu, como a gente vai conseguir? Mas acho que a chave do dia é obedece. Obedece às pequenas direções dele. Obedece. E deixa ele te guiar para o propósito que ele tem para a sua vida, para o chamado que ele tem para a sua vida. Você vai ver. Quando você estiver lá, você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena, porque meu Senhor já sabe de tudo. Amém? Senhor amado, muito obrigada por esse dia. Senhor, que a gente não fique aqui apenas ouvindo como ouvintes, mas verdadeiramente, Senhor, que a gente obedeça. Que nós possamos responder em fé, em obediência, aos passos, passo a passo, aquilo que Tu tens colocado diante de nós. Senhor, para que nós possamos viver esse chamado, esse propósito que Tu tens na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, tira todo medo, tudo aquilo que nos impede de vivermos isso, Senhor, e dá-nos essa certeza de que se Tu estás nos chamando, é porque Tu já tem tudo planejado, que a gente não vai ficar sozinho e que Você já está lá no nosso amanhã. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa semana toda e a gente está começando hoje, Senhor, essa semana toda dos meus irmãos, Deus, e guarde-nos e guia-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Olha lá, a Anitta, a Tatiana, sempre devemos agradar a Deus. É isso, Anitta, obedecer e confiar, amém. Jesus, é isso aí, gente. Um beijo, até amanhã. E confie no Senhor. Se você chegou depois, pega lá desde o início, tá gravado, e compartilha também. Com certeza tem alguém que precisa ouvir essa palavra para ser impulsionado a caminhar por fé, obedecendo às direções de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.